A taxa de condomínio custeia serviços importantes, como segurança, conta de água, manutenção das áreas comuns, impostos e gastos com produtos de limpeza, por exemplo. O valor pode variar de acordo com algumas especificações. A questão da taxa de condomínio, ela varia muito de acordo com a realidade de cada condomínio. Às vezes pela localização, principalmente pelo número de funcionários, isso ocorre muito essa variação por conta da quantidade de funcionários, porque normalmente são terceirizados, né, e é um custo alto. Tem a questão de condomínios que têm elevador, outros não. Tem condomínios que têm área de lazer mais ampliada, com academia, piscina, salão, churrasqueira. Então, quanto mais serviços existem naquele condomínio, quanto mais necessidade de funcionários, maior será a taxa de condomínio naturalmente. E existem outras variações, que é o consumo de luz, a questão da água. Tem condomínios que incluem a água na própria taxa de condomínio, outros cobram isso rateado, separado. Então, são fatores que interferem na previsão orçamentária e na taxa condominial. A taxa é obrigatória para todos os inquilinos ou proprietários dos imóveis, incluindo terrenos. A inadimplência é um problema comum em muitos condomínios, mas há leis e regras que orientam as formas de agir nesses casos. Quanto às sanções, né, a primeira delas é a multa pelo inadimplemento. A multa pelo inadimplemento hoje, pela lei, ela pode chegar a 2% e juro de 1% ao mês. Só que o principal, que desde 2015... né, o Código Civil ele autoriza que a cota condominial ela seja reconhecida como título executivo. Então, isso agiliza o processo de execução. Então, em regra, a gente aplica a multa, autoriza a negativação do inadimplente ou o protesto, né, que já era previsto por lei também, por ser um título executivo, e logo em seguida a gente parte para a via judicial. Na via judicial, a possibilidade, assim que ele é intimado para pagar em 3 dias, né, não pagando, solicitar tanto penhora de conta quanto do próprio imóvel. E quando a gente vai para a penhora do imóvel, corre o risco do condômino inadimplente, né, perder o imóvel dele. A cada início de ano deve ser convocada uma assembleia para aprovação de contas do ano anterior e da previsão orçamentária do presente exercício. As alterações no valor devem ser feitas mediante aprovação da maioria dos presentes. Verifica-se todos os custos que o condomínio possui e depois que a gente levanta os custos é feito esse rateio entre a quantidade de unidades ou pela quantidade de frações ideais existentes. Né, considerando que um condomínio inadimplente, né, ele possa ter diminuído a inadimplência de um ano para o outro, há a possibilidade, inclusive, de redução do valor da cota, o que não é a regra geral. A regra geral, por exemplo, em Campos, que é um caso que a gente viu recentemente que impactou na correção das cotas condominiais, foi o ajuste, né, da conta de água, que sofreu um ajuste de 18%, né, que é uma despesa muito alta na maioria dos condomínios, e que esses 18% impacta quase que em 6% ou 7% de correção quando a gente trata das despesas condominiais. Então, isso daí é um exemplo bem claro de que a gente não tem uma regra específica para correção. Não fica baseado na correção monetária, né, na própria inflação, mas sim no conjunto de despesas que compõem ali o rateio, né, do condomínio. Em Campos, Norte Fluminense, de acordo com profissionais do setor, existem mais de 800 condomínios e um alto índice de devedores. Algumas medidas auxiliam o combate à inadimplência. Principalmente o condomínio trabalhar em conjunto com o jurídico nas cobranças extrajudiciais e judiciais. Mas podem ser tomadas medidas administrativas, o próprio síndico fazer cobranças aos condôminos, proibir, por exemplo, o inadimplente de reservar o salão e churrasqueira, porque o condômino que não paga por aquele serviço, ele não tem o direito de usufruir daquele serviço. Tem alguns condomínios que têm previsão do hidrômetro individual, que dá a possibilidade da administração também fazer o corte da água em caso de débito, mas isso precisa ser aprovado também em assembleia. Então, é importante esse trabalho do jurídico em conjunto com a administração do condomínio, tentando resolver principalmente administrativamente, se não for o caso, judicialmente. Há 7 anos atuando como síndico, Gabriel destaca que a falta de pagamento da taxa causa transtornos a todos os moradores. Na maioria dos condomínios é cobrado junto com a taxa de condomínio, a água. Se a inadimplência chegar a uma certa porcentagem, a 40%, 50%, pode ser que o condomínio não tenha condições de pagar a água.
né, naturalmente a água será cortada pela concessionária. Então, os moradores que pagam sua taxa de condomínio em dia ficarão sem água, pagando, né, pelos que não pagam. Então, isso é muito injusto. E diversos outros fatores, como melhorias que poderiam ser feitas no condomínio não são feitas, manutenções obrigatórias que o condomínio talvez não terá caixa para fazer por conta do número de inadimplentes. E a inadimplência é isso, ela desequilibra muito a saúde financeira do condomínio e na própria previsão orçamentária, quando a gente faz a divisão das contas, entra também a porcentagem de inadimplência. Então, assim, quem paga acaba pagando pelos inadimplentes.